As novas tecnologias permitiram a criação da inteligência artificial, Big Data, Internet das Coisas, Machine Learning, automação, entre outras. Elas abriram o caminho para novas formas de governar a partir de promessas de maior eficiência, qualidade e precisão na gestão. Na base dessas transformações estão os algoritmos, cuja efetividade e legitimidade é percebida de forma confusa por uma grande parcela da população mundial. Assim, o modelo de governança pelo algoritmo pode ser entendido como sendo uma evolução na forma de execução de poder, onde o uso de algoritmos de computador, especialmente de inteligência artificial e blockchain, é aplicado na regulação, aplicação da lei e, geralmente, qualquer aspecto da vida cotidiana, como transporte ou registro de terras. O governo, por algoritmo, levanta novos desafios que não são captados na literatura do governo eletrônico e na prática da administração pública. Os algoritmos, que têm origem na matemática para descrever as regras para as equações algébricas, estão presentes de forma irreversível em praticamente todas as esferas da vida humana. Olá! Bem-vindo a Futuro Imediato, teu programa sobre tecnologia e sociedade. Hoje vamos conversar sobre algocracia, o governo dos algoritmos. Como que as novas tecnologias estão impactando, atravessando a democracia. Para isso, nós recebemos aqui o professor Tiago Pavinato, autor, escritor, doutor em Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo, e também o professor Luiz Bueno, cientista político, filósofo da política e professor na FAAP. Que honra, que alegria receber vocês aqui. Professor Luiz, já quero começar perguntando sobre, e aí, algoritmos e democracia. Todos nós hoje somos influenciados por notícias, uma avalanche de notícias que recebemos no nosso telefone. Às vezes são pessoas que nos enviam e às vezes são robôs, são máquinas. Fala um pouquinho para nós sobre esse fenômeno. Então, Davi, você descreveu dois ambientes que correm em paralelo hoje em dia, né? Sendo que, se nós pegarmos um deles, que é onde os algoritmos mais operam, que é em termos de redes sociais, é onde nós mais percebemos esse impacto. É impacto onde, de maneira geral, na nossa vida cotidiana, afinal de contas, nós usamos a tecnologia para todas praticamente nossas tarefas cotidianas, mas no campo da política, especialmente, a gente vem vendo esse crescimento da influência dos algoritmos, agora nos períodos eleitorais, brasileiros, internacionais, né? Por quê? Porque o que nós chamamos de algoritmo, na verdade, é uma maneira de falar de certos processos que são automatizados, onde certas informações são filtradas de acordo com os nossos interesses. Como é que os algoritmos descobrem os nossos interesses? Pelas páginas que a gente visita, pelas pessoas que a gente segue, eles pelos coletam likes. Os dados. Exatamente. Então, eles vão medindo o tipo de preferência que nós temos. Como é que isso retorna para nós? Retorna para nós quando a informação que nós recebemos não é mais apenas a que nós buscamos, mas é que esses filtros aplicam, portanto, eles trazem informações que eles calculam que são do nosso interesse. Ou seja, nós somos expostos cada vez menos a informações diversas e cada vez mais às informações que estão mais próximas do nosso campo de interesse, de opiniões, etc. É óbvio o impacto que isso vai ter quando você pensa na disseminação de informações verdadeiras ou falsas, no compartilhamento de opiniões políticas e especialmente no que nós chamamos hoje em dia da formação das tais bolhas de opinião. O que é isso? Os algoritmos filtram tanto as opiniões e as pessoas começam a seguir aquelas que têm interesses próximos, então elas cada vez menos ouvem ou leem opiniões diferentes das delas. Então, o condicionamento a uma certa visão de mundo, a uma certa opinião política, a um certo campo ideológico, é muito facilitado por essa tecnologia dos algoritmos. Eu falei que são dois ambientes porque o das comunicações pessoais, que envolvem sistemas como o Telegram ou como o WhatsApp, são um pouco diferentes, porque eles dependem das pessoas se terem em contatos reais. Então, claro que existem os grupos, eles servem para a disseminação de informações, mas eles não estão submetidos aos algoritmos da forma como as redes sociais estão, né, e tem um efeito diferente desses que as redes têm, né, quando os algoritmos operam com esses grandes filtros que nós estamos falando aí. Professor Pavinato, então isso vira um viveiro também para um fenômeno contemporâneo
que são as chamadas fake news e demais formas de desinformação. Exato. Qual o impacto disso na democracia Davi, atual? Tem aquele ensinamento hebraico, né, que o Essa de Queiroz repete na Cidade da Serra, não há nada de novo sob o sol. E a eterna repetição das coisas é a eterna repetição dos males. A gente está criando novas legislações, denominando problemas velhos com nomes novos, buscando leis novas para problemas velhos, e a gente não precisa fazer nada disso. As pessoas que eu vi melhor tratar dessa questão do algoritmo, da vida em rede, da fake news, são os juristas mais velhos, inclusive um falecido recentemente, que é o Stefano Rodotà, italiano, grande filósofo do direito. Ele criou o conceito de corpo eletrônico. Tudo que acontece na rede já aconteceu de alguma outra forma no mundo físico, no mundo material. E o que a gente precisa saber é ter inteligência para fazer a simetria da moralidade jurídica para a aplicação da justiça nas coisas que acontecem no mundo material e nas coisas que acontecem no mundo virtual. Por exemplo, a gente usou muito tempo o Orkut sem saber que aquilo era um coletor de dados. A gente fez muito quiz para saber qual personagem de novela a gente era, sem saber que aquilo era uma coleta de dados vendida a peso de ouro para o mercado publicitário. A gente usou muita coisa achando que estava gozando da nossa vida privada, quando a gente estava expondo a nossa vida privada, os nossos anseios mais secretos para milhares de empresários ao redor do mundo. Então a gente foi muito enganado. Por quê? Quando se criou o mundo, quando todo mundo entrou nesse mundo virtual, a gente achou que nós estávamos seguros, porque nós temos a mania de entendermos e pararmos para pensar só aquilo que está na nossa frente. Então, se eu estou sozinho no meu computador, eu acho que ninguém está mais vendo. E a gente viu que isso é uma grande mentira, a gente está se adaptando o nosso pensamento a isso. O algoritmo, hoje, ele suprime pessoas, ele propaga pessoas, ele promove pessoas, ele muda questões, mas para todo esse problema basta a gente aplicar o bom e velho pensamento jurídico, as boas e velhas lições dos direitos da personalidade, que nós conseguimos resolver todos esses problemas do algoritmo, todos esses problemas das novas tecnologias, e só para fechar a questão da fake news. A mentira sempre foi mentira, o dano sempre foi um dano. O grande problema que hoje existe é a queda da barreira geográfica e a não captação, você não consegue se retratar mais. O Christopher Kucklick é um jornalista, pensador político também alemão. Ele cunha uma expressão que é a sociedade a granel, porque me parece que não é apenas um grupo que é retroalimentado, muitas vezes é uma pessoa específica que é retroalimentada de notícias conforme a coleta de dados que foi realizada com ela. Professor Bueno, fala um pouquinho sobre esses componentes emocionais que estão em jogo, então, que parece que os algoritmos foram programados para lidar com os seres humanos, aquilo que irrita, que leva à polarização, que gera uma reação violenta, até fanatizada. Então, você vê, esse jogo com as nossas emoções, ele não é exclusivo desse momento. Se vocês lembrarem, há um tempo atrás, foi motivo, inclusive, de investigação jornalística, como vários sites na internet que se financiavam através de notícias falsas, né? O pessoal foi investigando como é que isso funcionava, porque a notícia falsa ela tem um apelo emocional muito mais forte, e esse site se financiava porque com esse apelo emocional você tem muito mais visitação, tem mais cliques, e a verba acabou financiando muito dessa disseminação de notícias falsas. Mas o ponto realmente fundamental aí é por que essas coisas funcionam. Né? Então, no campo hoje da tecnologia, mas a gente já estuda filosofia política, já investiga isso há muito tempo, sabe que, por exemplo, uma coisa que não, é uma grande farsa não, mas assim, uma grande ilusão, é que nós, por exemplo, quando estamos votando em alguém, fazemos uso da nossa razão para fazer um voto. Na verdade, é a coisa muito menos racional do que parece, ela é muito mais movida por emoções, por preconceitos, por sentimentos, por adesões prévias ao voto. Quando você chega no momento em que essa informação pode ser usada para disparar mensagens,
né, para você, por exemplo, fazer campanhas para pessoas, para você disseminar certas ideologias. Obviamente, o instrumento mais forte para ganhar adesão, ganhar a opinião das pessoas é mexer com as emoções delas. Toque no medo de alguém. Toque num preconceito de uma pessoa. Você consegue uma reação muito mais poderosa do que se você chamar a pessoa à reflexão, do que você chamar a pessoa para fazer o cálculo. Olha, o que isso aqui é interessante, isso aqui não é. Vamos pesar argumentos pró, argumentos contra. Normalmente as pessoas acham isso chato. Isso demora muito, isso demanda. Ética mas é chato, né? É chato. Ética é chato. É chato. Uma vez eu brinquei assim em sala de aula dizendo, vocês imaginam se uma campanha, assim, por exemplo, a presidência da República, você coloca o candidato A e o candidato B e pede aos dois, bom, vamos falar de política econômica? Vamos. Então vamos colocar aqui no lado, numa planilha eletrônica aqui na televisão e vamos calcular investimento público, gastos, financiamento da máquina, onde é que vamos colocar o dinheiro, coloca 100 aqui, coloca 1000 ali, tira aqui. Alguém aguenta um debate baseado na realidade dos números? Esse é um ponto importante também, Pavinato, porque vocês estão colocando assim, peraí, a tradição de reflexão política, a ética, já tem respostas para esses fenômenos novos. Sim. Mas me parece, por outro lado, que tem sim um componente inédito que talvez seja a velocidade. A velocidade com que as notícias são propagadas e a velocidade com que essas decisões precisam ser tomadas ou não pelo cidadão, pelas pessoas, me parece que ela é sobre-humana, desumana. O que você tem a dizer, Pablo, nesse ponto? É a onipresença. Ubiquidade. Que a gente tem tempo e espaço. Acaba o espaço. Quando eu jogo na rede, não tem mais geografia. Então, o tempo ele é desnecessário. No tempo em que a coisa acontece, ela já está ocupando todo o espaço humano, da humanidade. Então, é mais onipresente que Deus. É uma coisa muito, muito severa isso. Isso que o professor Luiz colocou, a psicologia forense alemã, ela fala da Schadenfreude. Schadenfreude é a alegria maldosa. Porque nós temos que nos lembrar que nós somos animais. Nós somos do reino animal. Né? O cristianismo nos presenteou com a divinização do ser, mas muito antes disso nós somos animais. A pesquisa com torcedores de futebol na Inglaterra e na Alemanha mostram que os estímulos bioquímicos dos torcedores vendo o seu time ganhar são menores do que os estímulos que eles têm vendo o oponente perder. Então a gente tem esse quê animal de que a gente gosta mais de ver o mal do inimigo do que a nossa própria vitória, e a rede social ela se baseia nisso. Então, quanto mais emotiva, a semiótica explica isso, né? O Peirce desenvolve a semiótica na Alemanha no final do século XIX e ela é desenvolvida na União Soviética com base em tudo aquilo que nos é mais caro, de maneira que ela pula o nosso consciente, é por isso a racionalidade cai, ela se queda e ela atinge logo o nosso inconsciente. Então a emoção ela é um fator preponderante no algoritmo. Muita gente fala que a inteligência artificial vai vencer a inteligência humana. Não vai. A inteligência humana é que está acomodada. Ela se acomodou. O número de inventores na história da humanidade é muito pequeno perto do número de pessoas que se aproveitam das invenções. Os inventores são aqueles que não se acomodam. Aqueles que se aproveitam das invenções, eles se acomodam nelas. Então, isso acontece também com o algoritmo. As pessoas elas não param para pensar. E quando eu tenho este componente animal, puramente animal, humano, demasiadamente humano, que é a Schadenfreude, é claro que uma plataforma, ela vai querer vender mais, e ela vende mais quanto mais cliques ela tiver. E ela vai ter mais cliques se aproveitando desse elemento emocional que é humano, demasiadamente humano, animal, diria eu. Agora, quando eu vejo uma plataforma influenciando numa eleição, eu preciso parar para pensar no seguinte: as pessoas entram no mundo digital, é a mesma coisa do que viver no mundo material e físico. Se a plataforma, são políticas internas, é uma empresa privada, não. Uma plataforma digital é uma empresa privada, mas aberta ao público. A lei do racismo de 89, ela fala, o restaurante não pode discriminar fregueses. O restaurante é uma empresa privada, aberta a todos. E o mesmo acontece na plataforma, eu não posso discriminar os usuários. Então, eu acho respostas nos conceitos básicos de direito. E, é claro, a emoção, ela não vai ser apagada. Mas a fake news, ela deve ser tratada com o cuidado que os atos ilícitos sempre foram tratados no direito. Isso gera também questões de ordem
do direito internacional, da política internacional. A gente está focando muito no indivíduo. Mas há também essa mesma relação agora entre as nações. A velocidade, por exemplo, a guerra na Ucrânia é simultaneamente uma guerra de algoritmos. É uma nova era na guerra, professor? É sim. Olha, para quem é da minha geração, que acompanhou, por exemplo, a primeira invasão lá no Iraque, o governo Bush, pai, e acompanhou pela CNN, aquelas imagens todas, teve uma impressão do que é a guerra vista ao vivo, claro que ela toda com os filtros do canal de televisão, né? Mas o que é diferente agora? Agora não é apenas você acompanha imediatamente, e isso é disseminado com todos os filtros políticos e etc., né, que acontece, mas você consegue inclusive interagir com o outro lado, ou seja, a guerra não é mais apenas aquilo que os jornais trazem, os soldados trazem, de repente, o seu celular e filmam as operações de guerra, eles filmam a relação com a população. Isso é um material hoje que ele tem um impacto que a gente ainda está avaliando, né, assim, aprendendo, porque assim, não é apenas uma pessoa como a gente tinha antes da presença dos grandes meios de comunicação, especialmente esses digitais. Uma pessoa que fala para uma pessoa que fala para 10, uma pessoa que fala para 100 no auditório. Hoje, uma vez, como o Pavinato disse, uma informação estando no ambiente digital, ela continua ali e ela se dissemina e você não tem mais controle de quantas pessoas vão receber aquela informação. Se você associa essa capacidade de um indivíduo de disseminar informação com esses filtros, né, que direcionam essa informação para os públicos desejados, a capacidade de influência de um povo em outro, numa eleição, ou agora, por exemplo, nos rumos da guerra entre Rússia e Ucrânia, que nós estamos vivendo isso no nosso tempo, né? Como a guerra de informação ela é fundamental também para você formar alianças, para você formar opinião pública internacional, para você mover os países, né, a te apoiarem ou não. Eu lembro da fala do presidente Zelensky no comecinho, né, da invasão da Rússia, quando ele disse assim, ofereceram para ele dele ser retirado da Ucrânia para ele sobreviver, ele falou, não, eu não quero uma carona, eu quero armas. A frase, ela tem um impacto muito grande, mas veja o quanto ela se disseminou pelos meios digitais e quanto ela formou uma opinião pública internacional, não apenas dentro da Ucrânia. Então, ela participa agora, essa informação das relações políticas internacionais, inclusive. Estamos conversando com o Thiago Pavinato, professor Luiz Bueno, sobre algocracia, o governo dos algoritmos, e voltamos no próximo bloco. Estamos de volta com Futuro Imediato, hoje conversando sobre algocracia, o governo dos algoritmos, com o Thiago Pavinato e o professor Luiz Bueno. Professor, os algoritmos sabem governar seres humanos melhor que os próprios seres humanos? Que provocação é essa, hein, Davi? Porque veja só, assim, me parece que isso é um paralelo, o Pavinato trouxe algumas considerações a esse respeito, de que nós temos problemas antigos colocados de formas novas, né? Na verdade, o que nós estamos perguntando é, a decisão técnica baseada em dados, em processos, em algoritmos claros, né, de tomada de decisão, são melhores do que quando nós tomamos decisão baseada em sentimentos, em crenças, em valores, em percepções, em afinidades? Por que é melhor tomar a decisão com base apenas técnica? Então, nós podemos perguntar, desde um algoritmo até qualquer outra forma de tecnologia que simule a inteligência humana, ela é melhor do que a nossa forma de tomar uma decisão quando você está diante de outro ser humano ou de outro ente vivo e você tem afeição, que é um sentimento que é difícil nós definirmos, é difícil nós fazermos uma máquina copiar. Quando que uma decisão tomada com base em números, em processos claros, é melhor do que uma decisão tomada com base em afeições? Eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos quando nós falamos em governança, em gestão pública, né, de grandes decisões de um país ou de um povo, baseadas apenas na informação técnica. Eu sempre desconfio de que a política ou programas sociais baseados em ciência apenas seja uma coisa boa. Nós já tivemos governos ditos científicos e que promoveram o extermínio de povos, pensaram em esterilização por conta de você não propagar doenças que são congênitas, não é? A eugenia, que desde o século XIX se fala disso, não foi apenas a Alemanha nazista que falava de eugenia, desde lá. Então, até que ponto... Nós temos indígenas no Brasil que praticam eugenia.
Então, né? Ou seja, não é uma discussão que ficou lá no passado, né? Então, quando que a técnica nos ajuda realmente a gerir melhor as nossas relações humanas, o nosso modo de vida? Eu acho que essa é uma questão que tem que estar sempre em aberto para a gente poder analisar com todas as suas variantes, né? E não pensarmos apenas que a decisão técnica, ou seja, absolutamente racional, seja a melhor. Ela pode ser melhor em alguns casos, mas não necessariamente em todos, em outros que envolveriam, né, esses valores. E parece que sublinha essa pergunta, Pavinato, a ideia mesmo de produtividade, uma ideia de produzir em escala industrial. O maquinário da Revolução Industrial permite agora uma escala de produtos e essa lógica da produtividade, pelo que eu entendi a fala do professor Luiz, ela não se aplica literalmente na questão política. Não. Nós temos a civilização humana, que é um presente do cristianismo. O método de condução da civilização são as democracias. A democracia, para ela, é imprescindível a figura da pessoa humana. Lembrando que o ser humano é um animal, mas a pessoa humana é este animal divinizado e dotado de razão. O capitalismo é um modelo econômico, nada mais. O capitalismo ele influencia na democracia, é claro, em países com modelo econômico capitalista, ele é influenciado ele influencia a democracia. Mas o capitalismo ele não pode suprimir a democracia. Entendo. O capitalismo ele é muito sagaz, ele encontra maneiras de se capilarizar até nos meios que denunciam o capitalismo. Por exemplo, quando os programas progressistas anticapitalistas entram em povos originários e transformam aquilo numa cultura, transformam aquela cultura em arte, por exemplo, e torna o custo de vida desses povos muito mais alto e ele traz um produto novo para o capitalismo. E o capitalismo ele não se importa com a divindade humana. O capitalismo não se importa com a qualidade, ele se importa única e exclusivamente com a quantidade. Já você está falando que o capitalismo é ruim? Pode ser. O comunismo é melhor? Não, se provou que não. Tem alguma coisa melhor? Não. Então, quando alguém diz que a democracia é o pior de todos os regimes políticos, à exceção de todos os outros, eu digo que o capitalismo ele é o pior modelo econômico que existe, à exceção de todos os outros. Então, tanto a democracia quanto o capitalismo, para que a humanidade não se perca, para que ela não perca a divindade que ela ganha com a civilização, o ser humano é um fator imprescindível em ambos. Nós focamos muito em aspectos negativos, críticos da tecnologia. Mas, por outro lado, os algoritmos podem trazer melhor gestão de recursos que são de todos. Numa república, isso é uma coisa básica. Numa república, a boa gestão dos recursos disponíveis. Professor Luiz, aspectos positivos, propositivos da tecnologia que possam fazer diferença nas sociedades contemporâneas. Olha, Davi, pense, por exemplo, na gestão dos bens públicos. O uso da tecnologia pode nos dar uma eficácia muito maior, um alcance de aplicação muito maior dos recursos, que são sempre finitos, por maiores que eles sejam, são finitos. Ou seja, a tecnologia nos permitiria gerir muito melhor e fazer com que o serviço ou qualquer dos elementos do poder público cheguem ao cidadão de forma muito mais ampla, muito mais rápida e muito mais eficaz. Né? Você pode pensar no campo da educação, você pode pensar no campo da saúde, você pode pensar no campo do atendimento ao cidadão, nas suas reclamações, na sua interação com o poder público. Né? Isso para pensar em termos de gestão, né? Assim, dentro do ambiente de um Estado, por exemplo. Mas se nós pensarmos, como eu disse na educação, se nós sairmos do campo do Estado e formos para as relações, né, educacionais, a tecnologia ela pode ser um campo de apoio assim impressionante para que o estudante, o mesmo pesquisador, tenha acesso a mais informações, ele tenha acesso a outros campos, né, de produção de conhecimento com uma rapidez e com uma eficácia que nós não tínhamos antes. Não é? Quando nós dependíamos apenas, por exemplo, do livro impresso, nós tínhamos um tempo de chegada do material impresso. Eu, quando fiz graduação em filosofia, havia textos importados que nós não tínhamos acesso, que não chegavam no Brasil ou se demorariam muito. Hoje, qualquer pesquisador pode comprar um livro digital e imediatamente começar a fazer uma pesquisa. Ele pode, a partir da dedicação de quem são os autores, entrar em contato muito rapidamente com os autores, trocar informações, fazer encontros ao vivo, fazer conferências internacionais muito facilmente, que antes a gente dependia do transporte físico. O Pavinato disse no primeiro bloco que a tecnologia ela simplesmente eliminou o espaço. E isso é um ganho enorme que você pensar em qualquer uma dessas formas positivas. Você não prepara uma bela refeição sem uma faca, mas você também pode matar alguém com uma faca. Nunca houve tanta desinformação, mas também nunca houve tanta informação.
Exatamente. E para fechar, Pavinato, a questão dos direitos humanos direitos fundamentais relacionados com a proteção dos dados e da privacidade. Essa é uma pauta Isso quente. nasce com o Rodotà, que ele fala do corpo eletrônico, porque nossas informações pessoais, o que a gente deposita e que as pessoas levam para o comércio, que é a nossa informação, o nosso dado, isso, como sai da nossa personalidade, faz parte dos direitos humanos. Então, quando a gente olha para a Declaração de Direitos Humanos, a gente tem que fazer uma leitura desse texto de 48 da ONU com o olhar da rede social. Que tem muita gente sendo escravizada, que, como os garimpeiros de Serra Pelada, que ganhavam pouco e davam todo o ouro, a gente dá uma informação que vale ouro e não ganha nada. A gente está ganhando um espelhinho em troca para satisfazer a nossa vaidade de ver a nossa foto filtrada. Então nós temos que ter consciência que o espaço virtual, porque é um espaço frequentado por humanos, é a mesma coisa que o espaço público, é a mesma coisa que um restaurante, é a mesma coisa que uma empresa. Nós temos que ter a mesma conduta ética. E as relações jurídicas ou antijurídicas que acontecem aqui são a mesma que acontecem lá. Porque o prejuízo, o ilícito, o dano é sempre contra um fato humano. É sempre de modo a prejudicar um ser humano, não importa o espaço, não importa se ele está lá por um avatar ou fisicamente, o que importa é a emoção. Obrigado, professor Pavinato, professor Bueno. Tivemos uma conversa riquíssima sobre o governo dos algoritmos. Eu te espero no próximo Futuro Imediato.